Oi, meu nome é Patrick Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 314, vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulos 3, 4 e 5, e Provérbios 25, versículos 27 e 28. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar-nos no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode, caso você tenha interesse, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que sair um episódio novo. Aliás, eu sei que tem alguns de vocês que não se inscreveram ainda porque... às vezes você tá muitos dias atrás e não quer que os episódios novos fiquem aparecendo pra você o tempo todo. Ou então, você gosta de simplesmente ir pesquisar todo dia o episódio pra assistir. Mas eu sei que tem alguns de vocês que são meio que nem eu, que vocês só não se inscreveram ainda porque eu fico falando todo dia pra se inscrever. Aí vocês querem ser meio que do contra. E só porque eu tô pedindo pra vocês se inscreverem, vocês não querem. Aliás, eu tô pedindo tipo numa boa, não tô mandando nem nada assim. Mas se esse é o seu caso, eu entendo. Eu entendo. E eu tô rezando por você, porque eu também sou assim. Eu sei como é que é. Como eu disse, é dia 314, vamos ler os capítulos 3, 4 e 5 de Lucas e Provérbios 25, versículos 27 e 28. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Pregação de João Batista. No ano 15 do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias tetrarca da Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu toda a bacia do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías. Uma voz grita no deserto: preparai o caminho para o Senhor, aplainai suas veredas. Todo vale será preenchido, montes e colinas serão abaixados. O torto será endireitado e o escabroso será nivelado. E todo mortal verá a salvação de Deus. E dizia às multidões que tinham ido ao seu encontro para que as batizasse: ninhada de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Produzi fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer, nosso pai é Abraão. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos será cortada e jogada no fogo. Então a multidão lhe perguntava, o que devemos fazer? Respondia-lhes, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O mesmo faça quem tiver comida. Foram também batizar-se alguns coletores e lhe perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu, não exijais mais do que está estipulado. Também os policiais lhe perguntavam, e nós, o que devemos fazer? Respondeu-lhes, não maltrateis nem denuncieis ninguém e contentai-vos com vosso pagamento. Visto que o povo estava na expectativa e todos perguntavam a si próprios se João não seria o Messias, João dirigiu-se a todos. Eu vos batizo com água, mas está para chegar aquele que tem mais autoridade que eu, e eu não tenho direito de desamarrar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já empunha a pá para peneirar sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha num fogo que não se apaga. Com muitas outras exortações, anunciava ao povo a boa notícia. O tetrarca Herodes, repreendido por João por causa do assunto de Herodíades, sua cunhada, e pelos demais crimes cometidos, acrescentou a todos o de prender João no cárcere. Batismo de Jesus. Enquanto todo o povo se batizava, também Jesus se batizou. E enquanto orava, o céu se abriu. Desceu sobre ele o Espírito Santo em figura corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho querido, o meu predileto. Genealogia de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, tinha 30 anos, e passava por filho de José, que o era de Eli, o de Matate, o de Levi, o de Melqui, o de Janai, o de José,
o de Matatias, o de Amós, o de Naum, o de Esli, o de Nagai, o de Maate, o de Matatias, o de Semeim, o de Joseque, o de Jodá, o de Joanã, o de Ressa, o de Zorobabel, o de Salatiel, o de Neri, o de Melqui, o de Adi, o de Cozã, o de Eumadã, o de Er, o de Jesus, o de Eliezer, o de Jorim, o de Matate, o de Levi, o de Simeão, o de Judá, o de José, o de Jonã, o de Eliassim, o de Meleia, o de Mená, o de Matatá, o de Natã, o de Davi, o de Jessé, o de Obed, o de Boaz, o de Salá, o de Naasson, o de Aminadab, o de Admim, o de Arni, o de Esrom, o de Farés, o de Judá, o de Jacó, o de Isaque, o de Abraão, o de Taré, o de Nacor, o de Seruque, o de Ragal, o de Faleg, o de Eber, o de Salá, o de Cainã, o de Arfaxade, o de Sem, o de Noé, o de Lameque, o de Matusalém, o de Enoque, o de Jared, o de Malaleel, o de Cainã, o de Enós, o de Sete, o de Adão, o de Deus. Capítulo 4. A prova de Jesus. Jesus, cheio de Espírito Santo, afastou-se do Jordão e deixou-se levar pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, enquanto o diabo o punha à prova. Nesse tempo não comeu nada, e no fim sentiu fome. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito que o homem não vive somente de pão. Depois o levou a uma altura e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. O diabo lhe disse: Eu te darei todo esse poder e sua glória, porque o deram a mim, e o dou a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Replicou-lhe Jesus: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o conduziu a Jerusalém, colocou-o no beiral do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que deu ordens a seus anjos para que te guardem, e te levarão em suas palmas, para que teu pé não tropece na pedra. Replicou-lhe Jesus: Está dito que não porás à prova o Senhor teu Deus. Concluída a prova, o diabo afastou-se dele até outra ocasião. Na sinagoga de Nazaré. Impulsionado pelo Espírito, Jesus voltou a Galiléia, e sua fama estendeu-se por toda a região. Ensinava em suas sinagogas, respeitado por todos. Foi a Nazaré, onde se criara, e segundo seu costume, entrou no sábado na sinagoga e se pôs de pé para fazer a leitura. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías. Desenrolou-o e encontrou o texto que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres. Enviou-me a anunciar a liberdade aos cativos e a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano de graça do Senhor. Enrolou-o, entregou-o ao servente e sentou. A sinagoga inteira tinha os olhos fixos nele. Ele começou dizendo-lhes: Hoje, em vossa presença, cumpriu-se esta escritura. Todos o aprovavam, admirados com essas palavras sobre a graça que saíam de sua boca. E diziam: Mas não é este o filho de José? Ele lhes respondeu: Sem dúvida, me direis aquele refrão: Médico, cura-te a ti mesmo. O que ouvimos que aconteceu em Cafarnaum, faze-o aqui, em tua cidade. E acrescentou: Asseguro-vos que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Certamente, vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu esteve fechado 3 anos e meio, e houve grande carestia em todo o país. A nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser à viúva de Sarepta, na Sidônia. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ninguém ficou curado, a não ser o sírio Naamã. Ao ouvir isso, todos na sinagoga se indignaram. Levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o levaram a um precipício do monte sobre o qual estava construída a cidade, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando entre eles, foi-se embora. O endemoniado. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aos sábados ensinava o povo. Estavam assombrados com seu ensinamento, pois falava com autoridade.
Havia na sinagoga um homem possuído pelo espírito de um demônio imundo, que começou a gritar: Ah, que tens comigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Sei quem és, o consagrado de Deus. Jesus o repreendeu. Cala e sai dele. O demônio o arremessou no meio e saiu dele sem causar-lhe dano. Ficaram todos estupefatos e comentavam entre si: O que significa isso? Manda com autoridade e poder nos espíritos imundos e saem. Sua fama se espalhou por toda a região. Curas e pregação. Saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Eles suplicaram por ela. Ele se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e ela passou. Imediatamente levantou-se e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos de diversos males, os levavam a ele. Ele punha as mãos sobre cada um e os curava. De muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias. De manhã saiu e se dirigiu a um lugar despovoado. O povo o procurava, e quando o alcançaram, o seguravam para que não fosse embora. Mas ele lhes disse: Tenho que levar também às demais cidades a boa notícia do reinado de Deus, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5. Chama os primeiros discípulos. A multidão se comprimia ao redor dele para escutar a palavra de Deus, enquanto ele estava à beira do lago de Genesaré. Viu 2 barcas junto à margem, pois os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Subindo a uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se e da barca começou a ensinar o povo. Quando terminou de falar, disse a Simão: Rema lago adentro e joga as redes para pescar. Replicou-lhe Simão: Mestre, labutamos a noite inteira sem nada conseguir. Porém, já que o dizes, jogarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Chegaram e encheram as 2 barcas, que quase afundavam. Ao ver isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. Pois o espanto se havia apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da quantidade de peixes que haviam pescado. O mesmo acontecia com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui para a frente pescarás homens. Então, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura um leproso. Encontrava-se num povoado em que havia um leproso. Este, vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e lhe suplicava: Senhor, se queres, podes curar-me. Estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu, e Jesus lhe ordenou: Não o contes a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e, para que lhe conste, leva a oferenda de tua cura estabelecida por Moisés. Sua fama se difundia, de sorte que grandes multidões acorriam para escutá-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Mas ele se retirava a lugares solitários para orar. Cura um paralítico. Certo dia, quando estava ensinando, assistiam sentados alguns fariseus e doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galiléia e Judéia e também de Jerusalém. Ele tinha a força do Senhor para curar. Uns homens que levavam um paralítico numa maca tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. Não encontrando modo de fazê-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e entre as telhas o desceram com a maca, no centro, diante de Jesus. Vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os letrados começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem, exceto Deus, pode perdoar pecados? Jesus, lendo seus pensamentos, respondeu-lhes: O que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Falo contigo,
levanta-te, carrega tua maca e vai para casa. Imediatamente se levantou diante de todos, carregou o que havia sido seu leito e foi para casa, dando glória a Deus. Cheios de espanto, diziam: hoje vimos coisas incríveis. Chama Levi. Pouco depois, saiu e viu um coletor chamado Levi, sentado diante da mesa dos impostos. Disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi lhe ofereceu grande banquete em sua casa. Havia grande número de coletores e outras pessoas sentados à mesa com eles. Os fariseus e letrados murmuravam e perguntavam aos discípulos: como é que comeis e bebeis com coletores e pecadores? Jesus lhes replicou: os sadios não têm necessidade de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores, para que se arrependam. Sobre o jejum. Eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem suas orações, bem como os dos fariseus. Os teus, ao contrário, comem e bebem. Jesus lhes respondeu: podeis fazer jejuar os convidados ao casamento, enquanto o noivo está com eles? Chegará o dia em que o noivo lhes será arrebatado. Então jejuarão. Ele lhes propôs uma comparação. Ninguém rasga um retalho de um manto novo para remendar um velho, pois seria rasgar o novo, e o remendo do novo não cai bem no velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo arrebentaria os odres, se derramaria, e os odres se estragariam. Deve-se pôr o vinho novo em odres novos. Ninguém que tenha bebido o velho deseja o novo, pois diz: bom é o velho. O livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 27 e 28. Comer muito mel não aproveita. Indagar coisas árduas é uma honra. Cidade desmantelada e sem muralha, o homem que não domina sua paixão. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse nosso segundo dia no Evangelho de Lucas. Obrigado por nos mostrar teu amor manifestado, teu amor encarnado em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade, que vem com poder e foi ungido com o Espírito Santo no Evangelho de hoje. Ele vem de ti e é proclamado por ti: tu és meu filho querido, o meu predileto. Senhor Deus, nos ajude a nos aproximarmos do teu filho querido. Nos ajude a nos aproximarmos do teu predileto. Nos ajude a receber o teu Espírito de uma maneira ainda mais abundante. Senhor Deus, por favor, nos ajude a te amar e a te seguir, a dizer sim a ti com tudo que temos e com o poder que vem de Jesus Cristo e nos encontra no Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouquinho a gente fala do Evangelho, mas é que de vez em quando tem uns provérbios que simplesmente nos pegam de surpresa, né? Que nem esse do versículo 28, que, nossa, é uma bênção. Diz lá: cidade desmantelada e sem muralha, o homem que não domina sua paixão. Isso não é verdade? Anos atrás eu lembro de falar com uma mulher chamada Anastácia. Eu lembro bem do nome dela porque me pareceu um nome bem único, né? O nome dela era Anastácia e um dia ela perguntou pro pai dela como escolher um homem para casar. Eu não sei que idade ela tinha quando ela perguntou isso para ele, mas o conselho que ele deu para ela eu achei muito sábio. Ele disse: encontre um homem que possa jejuar. Esse foi o conselho, só isso. Encontre um homem que possa jejuar. E isso é, assim, sabemos que todo mundo, não existe ninguém perfeito, né? Reconhecemos que somos bons, mas falhos. Então todos nós erramos, ninguém vai ser perfeito. Mesmo alguém que reza todos os dias, que tá sempre na missa, que tá sempre ajudando os outros, essa pessoa pode acabar errando em algum momento. E sabemos disso, que podemos simplesmente cair de cara no chão. Mesmo se estivermos buscando o Senhor com todo o nosso coração, mente, alma e força. No entanto, existem certos indicadores, e um deles é a capacidade de dizer não a si mesmo. A capacidade de jejuar. Então o pai dela, dizendo encontre um homem que possa jejuar, tem muito a ver com esse provérbio, que diz: cidade desmantelada e sem muralha, o homem que não domina sua paixão. Completamente indefesa porque se eu não tenho autocontrole, eu estou indefeso contra qualquer ataque.
E hoje, talvez isso seja algo que você sinta em você mesmo, que você sente que não consegue se controlar e, portanto, fica sujeito a ataques. E às vezes até mesmo, até sempre no mesmo lugar, né, na mesma área, porque sabemos que Satanás, quando ele acha uma fraqueza nas nossas defesas, é ali que ele vai atacar todas as vezes. E o que eu sempre digo para as pessoas que se frustram por terem que ir à confissão pelo mesmo pecado de novo e de novo é o seguinte: olha, veja pelo lado bom. Você está tendo dificuldades com esse pecado em específico. Mas imagina o quão frustrante seria se cada vez que você viesse para a confissão fosse por conta de um pecado novo, uma série de pecados novos. E eu sempre uso de exemplo um jogador de beisebol. Imagina que você tá lá, prestes a rebater a bola, e o treinador tá sempre falando: olha o cotovelo, você tá levantando ele demais. E ele sempre fala a mesma coisa, porque essa é a única parte da sua postura que para você é difícil de arrumar. Isso seria uma coisa boa, porque você sabe exatamente o que você precisa focar em arrumar. Seria muito ruim se a cada treino você tivesse uma parte da postura errada. Olha a cintura, olha o corpo. Se você tivesse dificuldade cada dia com uma coisa, isso seria incrivelmente frustrante, né? Porque como que você poderia melhorar assim? Mas quando é a mesma coisa, quando você sabe o lugar que seus muros não estão de pé, quando você sabe o buraco que existe na sua muralha, você sabe que o ataque vai vir dali, né? Então você já se prepara melhor. E isso é uma forma sábia de se pensar, né? Pelo menos eu acho. E é bem interessante porque hoje vimos Jesus também sendo atacado. E esse é o quarto evangelho que estamos lendo, né? Então já falamos das tentações de Jesus, mas eu quero destacar algumas coisas. Uma delas é a pregação de João Batista levando ao batismo de Jesus. E uma coisa a se notar é que Lucas situa a chegada de João Batista e de Jesus no tempo, né? No primeiro versículo do capítulo 3 ele diz: no ano 15 do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, etc, etc. Ou seja, Lucas ele é grego, né? Então ele quer nos mostrar quando isso tudo aconteceu. Que não foi há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante. Não era uma vez, mas que foi no ano 15 do reinado do imperador Tibério. Ele está nos dando quando e também onde. Ele diz que João Batista estava na bacia do Jordão. Aliás, por que João foi até a bacia do Jordão para fazer os batismos? Bom, sabemos que na época de Jesus haviam vários grupos diferentes de judeus. Tinham os saduceus, né, que compunham a maioria no conselho dos judeus. Tinham os fariseus, os escribas, os essênios. E na área do Mar Morto, que ficava um pouco ao sul de onde João estava batizando, ele estava no Rio Jordão, né? E, assim, se você olhar no começo do Novo Testamento, na Bíblia do Peregrino, tem um mapa. Na Bíblia da Grande Aventura tem também. E caso não tenha na sua Bíblia, pesquisa no Google depois, Palestina no tempo de Jesus. Mas tem lá o Mar da Galileia, ou como ele é chamado aqui no Evangelho de Lucas, o Lago de Genesaré. E ao sul do Mar da Galileia, entre ele e o Mar Morto, você tem o Rio Jordão. E um pouco mais para cima do Mar Morto, à esquerda você tem Jericó, e um pouco mais ao norte, quase na boca do Rio Jordão, era onde João batizava. E isso é muito importante porque esse também é o local onde Josué liderou o povo de Israel na travessia do Rio Jordão. Que ele abriu o rio para eles passarem para a Terra Prometida. Porque lembra, eles tinham atacado Jericó antes, então sabemos que foi por ali que eles passaram. Aliás, tem umas coisas interessantes sobre esse lugar. Primeira, esse é o lugar mais baixo do planeta Terra. Em Terra, claro. É o lugar mais baixo do nosso planeta. Estando, se eu não me engano, 430 metros abaixo do nível do mar. E é ali que Jesus escolhe ser batizado. Por quê? Porque isso mostra sua humildade, mas mais ainda, mostra que Jesus está prestes a trazer um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova vida. E isso é muito importante termos em mente porque amanhã vamos ler sobre a transfiguração. Pelo menos eu acho que é amanhã, mas onde Jesus se transfigura e conversa com Moisés e Elias sobre o quê? Sobre isso, sobre o êxodo que ele realizaria em Jerusalém. Jesus é o novo Moisés, ele é o novo Josué, Yeshua, Josué são o mesmo nome, e precisamos ter isso em mente porque Jesus está prestes a restabelecer não apenas o reino, não apenas uma nova e eterna aliança, mas ele está prestes a trazer um novo êxodo para o povo. O que é simplesmente espetacular. E a gente já destacou isso aqui antes no podcast, mas eu quero destacar novamente. São duas coisas, daí a gente encerra por hoje porque... que bênção. A primeira coisa é sobre o que o pai diz sobre ele. O pai fala sobre seu filho e diz essas palavras, né? Tu és o meu filho querido, o meu predileto. Agora essas são palavras ditas sobre Jesus e pertencem a ele, certo? Pertencem a ele. É o que o pai disse sobre Jesus, seu filho. E portanto não podemos tirar essas palavras dele.
Mas uma das realidades é que, quando você é batizado, você é feito filho ou filha do Pai também. E há algo que o Pai fala sobre você. Eu sei que, às vezes, quando eu rezo, eu digo Pai para o Senhor, porque Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Abá, né? E eu sei que há pessoas que, ao ouvir isso, ficam incomodadas ou se sentem mal porque talvez foram magoadas ou traumatizadas pelo seu próprio pai. Então elas não se sentem muito bem em dizer a palavra Pai ao Senhor Deus. E eu entendo isso. Mas o que acontece é que, quando você foi batizado, você foi feito filho ou filha do nosso Pai no céu. E é desse Pai que estamos falando. Talvez seu pai terreno não faça isso, mas este Pai te diz: Tu és o meu filho querido, minha filha querida, o meu predileto. Essas palavras são para Jesus, mas ele as compartilha conosco, porque ele compartilha seu próprio Pai conosco. Ele nos permite ser adotados e estar ao lado dele. O que pertence a Jesus por natureza é dado a nós por adoção, por graça. E assim, o Pai, eu te convido a ouvir essas palavras e permitir enxergar a Deus, o nosso Pai do céu, dessa forma. E muitos de nós tiveram pais maravilhosos, então isso é fácil de se fazer, mas muitos de nós tiveram pais que nos machucaram. Então enxergar de forma diferente uma figura paterna dessa forma não é algo fácil, mas é necessário. Ser capaz de dizer: Deus, tu és meu Pai. E quando tu me vês, tu dizes: Tu és meu filho querido, tu és minha filha querida. E a última coisa aqui é que então Jesus vai para o deserto, né? E por que ele faz isso? Porque isso é o que os reis fazem. Jesus é ungido como sacerdote, profeta e rei em seu batismo. E ele vai e faz exatamente o que os reis devem fazer. Ele vai imediatamente para o deserto e luta contra Satanás. Ele luta contra o maligno, o inimigo que tenta atacar o seu coração e o meu coração. E o que Jesus nos mostra é que ele recapitula o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, onde eles duvidaram do Senhor, reclamaram contra Deus, e Jesus faz o oposto. Ele confia no Senhor. Ele ama e obedece a seu Pai no céu. E isso é tão bom. É muito incrível ver que Jesus não só compartilha sua filiação, né? Ele não só compartilha seu Pai conosco, mas ele também luta por nós. Hoje, Jesus está lutando por você. Isso não aconteceu só ali quando ele foi para o deserto por 40 dias. Isso acontece todos os dias. Ele continua a lutar por você e por mim. Então hoje pode ter sido um dia difícil, hoje provavelmente foi um dia difícil, mas o Senhor luta por você. Ele te ama. E o Pai olha para você e diz as seguintes palavras: Tu és meu filho querido, o meu predileto. Estou rezando por você, por favor reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.